Anywhere you go, you belong. Anywhere you say, anywhere. Brasil, plantoides do meu Brasil e do mundo, tudo bem com vocês? Começo a retomar as atividades normais depois de um pequeno período de descanso aí e atendendo a pedidos de alguns plantoides que durante o ano de 2021 me fizeram este pedido e ao mesmo tempo realizando uma ode às espécies de arace brasileiras, começa então uma sequência de episódios aí. Não sei se um depois do outro, mas terão ocorrências aí a partir dos Philodendron. Hoje então a gente vai falar sobre 21 espécies de Philodendron brasileiros. Depois então a gente fala de Anthurium, fala de Rhaphidophora, fala de Monstera, enfim. Vamos seguindo aí uma sequência, tá legal? Obviamente tem muito mais aí, mas já é um ponto de partida para que vocês se contextualizem dessas espécies de Philodendron originárias da nossa terrinha e que são muito interessantes para as nossas urban jungle, selvas urbanas, plantas indoor, plantas de apartamento, casa, enfim, o rolê todo que vocês já estão bastante situados. Não existe aqui nenhuma ordem de priorização, seja alfabética, nada. Eu fui dando um rolê aqui na minha floresta e elegendo uma a uma que eu acho interessante para compor este episódio dos Jardineiros Urbanos por Fly. Vamos começar então com um grandioso, se não um grandioso, um glorioso, o próprio Philodendron gloriosum. Originalmente ele foi descrito na Colômbia como uma espécie originária de lá. Contudo, todavia, o tempo foi passando e descobriu-se que em partes da região oeste do Brasil existe também essa espécie, Philodendron gloriosum, muito legal e tal, certo? É a planta que eu mais recomendo para iniciante quando o assunto é Philodendron. Ele é pouco exigente com luz, ele é rasteiro, não precisa ser tutorado, ele vai entregar aquelas folhagens velvet, aquelas folhagens aveludadas. Esteticamente é muito legal, muito bonito, certo? Philodendron gloriosum. Próximo carinha, tá esparramado aí pelo Brasil, é o Philodendron eximium. Em algumas situações ele pode até lembrar o ornatum, mas o pecíolo é bastante diferente, não só porque o pecíolo do ornatum é áspero e por vezes avermelhado, mas o pecíolo do eximium tende a ser mais grosso, você sente que ele acumula mais água na estrutura, no caule, no próprio pecíolo, a folha é mais encorpada e os entrinós tendem a ser bem mais curtos do que o próprio ornatum, seja uma das três variações aí que vão ser comentadas na sequência aqui. Philodendron squamiferum é um carinha também para iniciante no rolê, assim como o gloriosum, muito recomendado, tá? Não que o eximium não seja, só que o eximium talvez seja um pouquinho mais difícil de encontrar. O squamiferum, ele é mais popular, você vai ter mais fácil acesso a ele. Ele é da região norte do Brasil e também é encontrado em diversas partes da América Latina, tais quais Guiana Francesa, Suriname, Equador, Venezuela, Colômbia e Peru.
É uma planta muito bonita, foi uma das primeiras Arace, um dos primeiros Philodendron aqui do meu rolê. Ele tem os tricomas tectores, que são aqueles pelinhos no pecíolo avermelhado. Os tricomas do Squamiferum são bem evidentes, bem notáveis. E vocês já sabem para que servem os tricomas, os pelinhos. Caso vocês não se lembrem, os tricomas tectores das espécies as quais possuem os tricomas servem para reter umidade e também, ocasionalmente, repelir, dificultar o acesso de predadores. Próximo brasileirinho, Philodendron erubescens. Ele é nativo do Brasil e também encontrado na Costa Rica e na Colômbia. Nada mais, nada menos que esse carinha aqui, que inclusive foi o ator principal no módulo 3 do curso Na Trilha da Floresta Urbana. Eu realizei recentemente podas na parte apical, porque basicamente ele estava atingindo o teto, se contorcendo no teto aqui da cozinha, e foi necessário fazer esta poda. Reparti em 4 partes, 3 delas one note, um nó apenas, e a parte apical com os 3 ou 4 nós. Então no terceiro módulo do curso eu apresento como fazer a propagação, o enraizamento e etc, certo? Próximo brasileirinho aí que merece destaque é o Philodendron maioi. Ele é um cara aí também muito recomendável para iniciantes. Ele é de fácil acesso, costuma ter um preço bem mais atrativo. É uma planta muito bonita. Algumas pessoas, alguns iniciantes confundem até curiosamente com outro gênero, uma outra espécie que é a Monstera deliciosa. Ele não tem nada a ver. Aliás, tem a ver que ele faz parte da mesma família, mas são gêneros bem distintos. O maioi, ele é do Distrito Federal e Goiás, ou seja, ele é um carinha endêmico, até onde se sabe hoje, do Brasil, certo? Como ele é predominante em regiões mais de cerrado, ou seja, é mais seco, a mata não é tão densa, consequentemente o sol tem uma incidência maior nessas áreas, sem proteção de árvores, de copas e tal. Então ele é um cara que, embora vá muito bem em sombra clara ou meia sombra, ele também vai tolerar sol pleno, certo? Com boa facilidade, com boa tranquilidade. É uma espécie bastante robusta também e vale a pena pensar se você está iniciando a sua Urban Jungle. Se você está começando no rolê, é uma espécie bem recomendada. Assim você pode ir se familiarizando com o Philodendron. Philodendron pedatum. Esse cara é praticamente espalhada por toda a América do Sul, América Central. Ele ocorre no Brasil, na Bolívia, no Equador, na Colômbia, Guiana e Guiana Francesa. Uma das características peculiares do Philodendron pedatum é que ele possui muitas variações de região para região. Inclusive, os pesquisadores acabaram descrevendo ele com outros nomes oficiais. Ele tem lá meia dúzia de nomes oficiais, só que pedatum ficou como o principal aí do rolê, justamente porque os pesquisadores iam descobrindo dessa espécie, tinha diferenças morfológicas bem acentuadas e achavam então que eram plantas espécies diferentes. E na verdade é o mesmo cara, tá? Philodendron camposportoanum. Ele é tido como um dos philodendrons menores do Brasil. Não menor no poder de crescimento. Ele é um epífito, então ele vai escalando e vai que vai. Tem um carinha lá no meu painel paredão que já praticamente está cruzando o muro, está ultrapassando o muro. Mas as folhas, as estruturas de pecíolo, a folha adulta é bem pequenininha assim, a se comparar com os demais Philodendron brasileiros ou não. Camposportoanum foi descrito originalmente como uma espécie encontrada no Mato Grosso e depois notou-se ocorrências também na Bolívia, Guiana, Guiana Francesa e Suriname. Philodendron acutatum, assim como o pedatum,
ele oferece também muitas variações morfológicas, inclusive numa única planta. Se você tem um Acutatum, você pode perceber aí que de uma folha para outra sofre alterações estéticas na forma, na morfologia. Então muitas vezes a pessoa tem um Acutatum, tem 3 Acutatum, acha que são 3 espécies diferentes e na verdade é o próprio Acutatum. A gente encontra dele no Brasil, na Guiana, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. Muitas das espécies, vocês vão notar aqui comigo, que vão ocorrer em áreas, regiões parecidas, por causa basicamente do quê? Do clima, da questão de temperatura, de ocorrências de chuvas, da existência lá de uma abundância de subbosque, certo? Philodendron paraíso verde. Esse cara ainda está num certo limbo aí. Ele possivelmente é um híbrido e ele é possivelmente originário do Brasil. Embora ele ofereça uma variegação aí bem particular, bem distinta, se o microclima não for ideal, ele vai perder essa variegação. Eu tenho 2 indivíduos aqui, um indoor, outro no painel paredão, que é o segundo cara que está ultrapassando o muro, e ambos perderam a variegação. Amigos meus que moram no Nordeste, na região Norte, mais próximo de um contexto climático mais originário, mais natural, não tem esse tipo de problema. Dizem que se eu fizer podas na apical, quando lançar uma gema nova, uma gema foliar, a tendência é voltar essa variegação. Não fiz esse teste, mas aqui em São Paulo, até mesmo em um produtor lá no Rio de Janeiro, eu notei que os carinhas são todos verdes, perdem essa variegação. E outra característica, é possível você notar alguns paraíso verdes anões. Em 2021 criaram o tal do Sodirine, que nada mais é do que um cultivar do Sodirói. É um Sodirói que fica pequenininho. E eu já notei então que o paraíso verde também pode seguir esse tipo de variação, esse cultivar mais reduzido, menorzinho assim. Então esse é um cara que por enquanto está neste limbo. Tudo indica que sim, seja um híbrido e que seja originário daqui da nossa terra Brasil, tá bom? Philodendron ornatum foi descrito originalmente no Brasil, mas ocorre também na Bolívia, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Peru, Suriname e Venezuela. Na verdade, a gente já identificou aí 2 variações possíveis. A que é mais cordato, tem a folha mais parecida com o coração, e o pecíolo é acentuadamente avermelhado, áspero e tal. E tem também uma variação cuja folha é um pouco mais alongada, o pecíolo tende a ficar mais verde, predominantemente verde, e a folha é mais alongada, o coração é mais esticado, assim. E possivelmente o Sodirói seja também um ornatum. O ornatum seja um Sodirói, mas mais possivelmente o Sodirói seja um ornatum, ou seja, aquele carinha cordato, com pecíolos também avermelhados, e que existe na face adaxial, ou seja, na parte da frente da folha, aquelas manchas acinzentadas, prateadas que o pessoal fala, talvez seja um ornatum, ornatum Sodirói ou Sodirói ornatum. Philodendron bipennifolium. Ocorre no Brasil, Guiana Francesa, Suriname e Venezuela. É um carinha que também vale a pena se investir no começo do rolê aí, você que está começando. É uma espécie de mais fácil acesso, o preço é mais convidativo também. Existem investidas aí de pesquisa que dizem que o Philodendron joepi, ele é o híbrido do bipennifolium com alguma variação do pedatum. Alguma variação de bipennifolium cruzou com alguma variação de pedatum e gerou-se o Philodendron joepi, certo? Outro cara que supostamente é um híbrido natural do bipennifolium é o Jerry Horn, outro carinha que é um híbrido natural. Todo mundo
parente aí em algum nível, ou supostamente parente. Philodendron altomacaense. Esse cara é mais endêmico, ou seja, ele é uma espécie cujo habitat é mais concentrado, mais específico. Ele foi descrito pelo Marcos Nadruz e foi encontrado nas partes altas de Macaé, Rio de Janeiro, Brasil. Eu tenho feito teste aqui em casa, na área externa. Ele está numa região de sol pleno e tem resistido muito bem. É uma espécie bem interessante, uma folhagem bem bonita. Gosto bastante do Philodendron altomacaense. Queridão Philodendron bernardopasi. Ele é encontrado no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, Brasil. É outro também mais endêmico, encontrado numa região mais específica do país, certo? Não muito diferente daquele seu irmão. Philodendron brevispatum. Eu não sabia, mas ele é bem espalhado na América Latina. Brasil, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Guiana, Guiana Francesa, Nicarágua, Panamá, Suriname e Venezuela. É uma plantinha bem bacana, tem uma folhagem alongada, as folhas juvenis apresentam o prateado, o acinzentado, perde rápido, tá, gente? Não adianta chorar. E foi uma espécie aí que começou a aparecer no nosso rolê com mais facilidade no segundo semestre de 2021, mais ou menos. Philodendron ederaceum var ederaceum, var de variação. É o micans, Philodendron ederaceum micans. Ele ocorre também em diversos lugares, como Brasil, Bolívia, Caribe, Costa Rica, Equador, Guiana, Guiana Francesa, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Suriname e Venezuela. Ele é diferente do Philodendron ederaceum var oxycardium. São parecidos e tal, mas o micans ele vai oferecer a folha aveludada também na fase juvenil. Se você deixar pendente, como é mais comum de se encontrar por aí, ele vai preservar aquele aspecto aveludado, às vezes com uma presença maior de antocianina também. À medida que ele vai crescendo, ele vai ficar mais parecido ainda com Philodendron ederaceum var oxycardium. O Philodendron ederaceum var oxycardium, o mercado aí vende também como Philodendron cordatum, se eu não me engano. Pendentão assim, verde, as formas de coração bem definidas. Philodendron lupinum, outro carinha endêmico de região bastante específica, concentrada no Brasil, lá no Acre. Brasileirão, exclusivo, como bernardopasi, como altomacaense, como ricardói que eu vou falar daqui a pouco. A origem é totalmente brasileira, não tem aí em outros países, regiões e tal. O lupinum é um cara que vai sempre apresentar a antocianina, ele nasce meio dourado assim, as folhagens novas, mesmo adultas, continuam nascendo meio dourado, meio marrom, certo? Meio acobreado assim. Isso é um destaque interessante do Philodendron lupinum. Essa presença de antocianina nas folhas novas e adultas. Philodendron bilite, Brasil, Guiana e Guiana Francesa. É um cara bastante lento. Tive a oportunidade recente de ver um monstro, uma matriz enorme, muito bonito, muito legal. Eu noto aí que você vai ver variações de bilite cujos entrenós são bem curtos e cujos entrenós são mais espaçados. Não saberia explicar essa diferenciação morfológica. A priori, ambos estão em habitat natural com bastante iluminação. Não é por causa de pouca luz que alguns ficam mais esticados, o entrenó, mais longo o entrenó. Mas você vê essa variação. E ambos não deixam de ser Philodendron bilite. Destaque para esse cara é o pecíolo alaranjado, amarelado. Algumas espécies o amarelo é bastante chamativo, bastante vistoso assim. E é uma espécie meio lenta assim, um
pouco mais rápido do que o tortum, do que o panduriforme, talvez esteja aí numa velocidade de crescimento semelhante ao Philodendron joepe. Philodendron atabapoense, galera às vezes confunde o bilite com atabapoense. Ele é do Brasil e da Venezuela, certo? O atabapoense, ele ocorre sim na região amazônica, Manaus e tal. O bilite não. O bilite fica mais na região do Amapá, Macapá, certo? Mais para cima um pouquinho, já na divisa da Guiana Francesa. E o atabapoense é um pouco mais espalhado aí. Um ponto interessante no atabapoense, menos no bilite e mais no atabapoense, é que você vai ter bastante diferença morfológica também no verso da folha. Você vai ter atabapoense com verso inteiramente burgundy, né? Aquele avermelhadão assim, aquele rubro e tal, e uma gradação até o verde mesmo. Então uma espécie que é bom sempre dar uma checada aí, embora os híbridos aí de ambos são muito semelhantes, bonitos também, e tudo bem no meu ponto de vista. Philodendron barrosoanum, nome dado em homenagem a Graziella Barroso, uma botânica e uma pesquisadora muito importante do nosso rolê nacional, que foi professora de diversos pesquisadores super atuantes hoje. Ele ocorre no Brasil, no Equador e na Venezuela. E chegando então na 21ª espécie, eu vou dar o espaço para o Philodendron ricardoi, meio que endêmico também, localizado, região mais específica do Espírito Santo, carinha bem bonito. Ele, no passar de milhares de anos, assim como o maioi, se acostumou à região mais aberta. Você encontra no habitat natural em regiões rochosas, as raízes se fixam nessas partes, é aberto, é mais seco, você vai ter incidência de sol direto com mais frequência, então ele aguenta sol pleno, mas contudo, todavia, ele se adapta também. Como vocês podem ver, esse meu ricardoi aqui, ele tá no mesmo microclima úmido, mais sombreado dos demais, da maioria, e tá crescendo loucamente, tá crescendo muito bem também. Em 2020 ele saiu bastante, muita gente adquiriu o ricardoi. Em 2021 ele deu uma desaparecida aí, perdeu um pouco o interesse. Se você quiser dessa espécie, quando tem o valor de investimento é bem mais acessível, é relativamente mais fácil de se encontrar. Em 2020 esteve bastante presente entre os lojistas, em 2021 deu uma caída, mas é aquilo, o mercado é sazonal, é orgânico. Então vamos ver aí como vai ser o rolê em 2022 com todos esses carinhas e outros aí que no caso eu não trouxe para o episódio de hoje. Não sei sequencialmente, mas sim trarei episódios sobre Anthurium brasileiro, Rhaphidophora, Monstera, talvez tudo num compacto só num vídeo, talvez um vídeo exclusivo para cada espécie. Vamos seguindo a trilha aí organicamente, tá legal? Então foi isso, 21 espécies de Philodendron brasileiros, originários da nossa Terras Brasilis. Desejo a vocês um ano muito especial, feliz, com bastante saúde e que seja leve, na medida do possível. Valeu e até o próximo episódio!